Christian Andersen e suas reminiscências na atualidade, né? Por que estudar Andersen? Alguns de vocês aí estão compondo alguns já estão no doutorado, outros no mestrado, alguns fazendo seus projetos, né? Então, Andersen, eu acho que é uma boa pedida para os nossos estudos, porque, como eu disse, há poucos estudos de Andersen em língua portuguesa. Normalmente você tem, eu fiz essa fortuna crítica, você acaba tendo o Andersen ligado muito à pedagogia, né, como trabalhar em sala de aula, né, na linha da pedagogia. Na literatura, temos o trabalho do Euclides, como eu falei, muito importante, eventualmente um outro trabalho comparando o Andersen com outros escritores, então tem pouquíssima coisa sobre o Andersen, né? Sem falar que o conhecimento que nós temos do Andersen são dos seus contos de fadas, e o Andersen tem uma vasta obra, muita coisa sem tradução, isso é importante, né? Isso aqui é uma daquelas ilustrações que o Andersen está, né, todo aprumado. Tem um material do Andersen muito importante, que é um livro, né, que é The True Story of My Life. Ele fez várias autobiografias, essa é uma delas. Eu tenho aqui, inclusive depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho em PDF, depois se vocês quiserem ver, ó, tem, esse aqui também é o livro, né, é em inglês. Ó, o pessoal da tradução, ó, um material que não tem tradução em português, seria legal que alguém traduzisse, né? Tradução é uma questão complicada na obra de Andersen, a gente vai levantar essa questão. Mas pensando na vida, né? Quando a gente pensa quando a gente vai estudar literatura e literatura comparada, geralmente a gente pega os aspectos biográficos, né, e colocamos embaixo do tapete, né? Você vai analisar uma obra e vai desconsiderar os aspectos biográficos, né? Essa crítica biográfica. Concordo com isso, a gente não pode analisar uma obra e ter a biografia do autor como nosso esteio, né, de análises. Mas pensando em Andersen, né, não só Andersen, mas outros escritores também, a biografia, né, ou a vida, né, você tem o que ele nos conta, né, que é sempre a memória nos engana, né, você tem um adulto rememorando as suas lembranças, suas memórias de infância. Então, quanto ali não tem também da imaginação do Andersen, a gente tem que questionar, né? As memórias literárias, elas têm esse aspecto, né? Que geram dúvidas, mas também tem os seus biógrafos, mas isso não pode ser descartado, né? Principalmente quando a gente vê o próprio Andersen diz como a sua obra, a sua vida perpassa por ali, né? A gente consegue ver, né? Acho que todos os autores têm isso, mas no Andersen isso está bem vibrante e nós temos que levar em conta, sim. Não como único aspecto, é claro, sempre com muito cuidado, sempre com muita atenção, sempre com o pezinho atrás, mas a sua vida é muito importante, tá? E ele diz aqui é uma tradução livre, quando eu falei tem um mosquitinho aqui. Quando eu falei dos Traparola, eu fiz alguns trechos, pedi que vocês fizessem a tradução, porque é sempre complicado, eu não sou tradutora, né? Então eu faço aquela tradução, apesar eu leio inglês, eu leio, entendo, mas para passar para os outros eu sempre me sinto um pouco, né? Como se diz? Não há especialista, tá? Então vocês me desculpem aí pela minha tradução. Mas ele diz assim. Agora eu vou ter que esconder vocês aqui no cantinho, porque vocês estão em cima do meu slide. Não sei quem já deu aula assim, as pessoas ficam em cima. Minha vida é uma história adorável, feliz e cheia de incidentes. Quando eu era um menino, vindo de um mundo pobre e sem amigos, isso é muito importante, né? Marca muito a obra do Andersen. Uma boa fada me encontrou e me disse: escolha agora o seu próprio caminho ao longo da vida e os seus objetivos pelos quais irá se esforçar, aquilo que você deseja. Então, de acordo com o seu desempenho, conforme a razão exigir, eu vou pensar muito bem, eu o guiarei e o defenderei. Então, você tem que escolher os seus objetivos, usar a sua razão e eu estarei do seu lado. Meu destino não poderia ter sido guiado de maneira mais feliz, prudente e melhor. A história da minha vida dirá ao mundo o que ela me diz, existe um Deus amoroso que conduz todas as coisas para melhor. Bem, essa citação daria umas 3 aulas, porque tem muitas verdades aqui e também tem muitas mentiras, né? Mas vamos entender o que eu destaco aqui. Por que eu escolhi esse trecho para começar a nossa fala? Porque o Andersen já coloca uma fada,
que é um elemento, né, não cristão, e coloca um Deus amoroso, que é um Deus cristão, né, que é, no caso, pensando no cristianismo. Outras religiões que falam de Deus. Mas é interessante isso, né? Essa oposição já de início aqui nos faz pensar que essa obra será marcada em muitas dimensões, não todos os contos, né, mas boa parte deles por essa dicotomia, né, entre esse mundo folclórico, nórdico, esse mundo pagão e o mundo cristão. Isso muito vibrante, né? E o conto Rainha da Neve, que será um exemplo para nós aqui, vocês vão ver isso fortemente. Vou indicar para vocês aqui esse site da fundação do Centro de Estudos do Andersen, tá? Aqui, o que eu estou usando, acho que é importante até vocês verem, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, acho que até vou citar, mas de onde eu tirei essas coisas, né? Então, tirei alguns esses aspectos aqui desse site, desse livro aqui também, que são os contos de Hans Christian Andersen, que é da tradução direto do dinamarquês. Tem um prefácio da Nelly Novaes Coelho, a Nelly que fala muita coisa, e o próprio tradutor, então a gente tem um material importante. O Zipes fala também. Quem mais? Tem os seus vários biógrafos, né? Tem um livro que eu uso também como referência, vou usar nessa aula, que é esse aqui, The Keys of the Snow Queen, tá? Que é do Wolfgang Lederer. Tá? Eu usei bastante, é uma linha da psicanálise, né? E ele vai analisar esses beijos da Rainha da Neve. Eu adorei esse livro, é um livro que eu usei bastante também. E o livro, acabei não pegando aqui, mas vocês têm, que é o Panorama Literário da Nelly Novaes Coelho, né? E também o Linguagem, o de Literatura Infantil da Nelly, o próprio Arroio, né? Você tem. Então, fui pegando muitas coisas ali, tá? Eu não vou me ater a esses itens, mas eu destaquei coisas aqui que eu acho que são importantes, acho que vocês já sabem disso. Eu tenho colegas aqui, e até vou dizer que vocês, por favor, tenham paciência, né? Tem alguns aqui que nós demos um curso de contos de fadas no ano passado de extensão. Eu gostaria o ano que vem, acho que a gente pode fazer um outro curso desse, acho que seria bem legal. Se a Mara permitir, é lógico, né? Mas foi um curso riquíssimo, de mais de 100 pessoas, foi bem bacana, e alguns de vocês já ouviram algumas coisas que eu estou falando aqui, mas eu prometo que tem um monte de coisa diferente, tá? A não ser para o Paulo, que anda me seguindo em tudo quanto é congresso que eu for, mas, no geral, são coisas novas, tá bom, gente? Então, a vida do Andersen foi um conto de fadas. Se a gente for pensar que os contos de fadas do Andersen também são bastante dramáticos, né? E muito, muito humanos, e nem todos têm esse final feliz. Aí é uma questão importante também para se discutir. Mas ele tem como inspiração, ele mesmo fala, e os seus biógrafos também falam, das mulheres tecendo histórias, né? Ele vivia ali com a avó trabalhava no jardim de um asilo de loucos, idosos, e ele escutava aquelas histórias. Eu fico imaginando aquelas mulheres tecendo e o Andersen escutando todas aquelas histórias que foram alimentando ali a sua imaginação. É lógico, um menino muito imaginativo, muito criativo, falador. O seu pai lia As Mil e Uma Noites, esqueci de colocar ali a Bíblia também, né? Comédias populares ali da Dinamarca, teatro de fantoches que ele gostava bastante. Ele teve uma infância muito sofrida, né? Um menino que vivia no meio dos adultos, uma dificuldade de viver ali com as crianças, muita pobreza. Ele teve uma educação muito ruim, digamos, né? No início ali da sua vida. Ao ficar órfão, né, o seu pai, alguns falam que ele ficou órfão com 9 anos, outros que ele ficou órfão com 11 anos, há essa discrepância em alguns momentos, mas o que sabemos é que aos 14 anos ele sai de Odense, né, e vai para Copenhague. Isso foi muito importante. Viver em Odense, que era uma vilinha medieval, digamos, naquela época, lá em 1805, 1810, foi muito importante para ele se alimentar de toda essa cultura popular, né? E esse é um grande diferencial que ele tem aí dos Green. Não vou entrar nessa questão, mas a gente viu, né, todos os Green como intelectuais, né? E o Andersen aí um menino que bebeu dessas fontes, dessas mulheres com as quais ele conviveu.
E aí ele vai para ser um bailarino, para ser um cantor, para ser tudo, e não deu muito nada certo, né? Ele cantava muito bem quando era pequenininho, mas depois a voz vai mudando. E a Dinamarca tinha uma questão muito importante ali, que é a questão do patronado, dos benfeitores, né? Abre-se assim esse interesse de isso seria impossível. Anderson, em outra situação, seria impossível ele ascender e chegar ao que ele conseguiu ser, né? Um dos maiores escritores aí da literatura infantil e um grande escritor dinamarquês. Mas ele teve esse patronado, o benfeitor aí, o Jonas Collins, né, que ele considerava, entre aspas, um pai, aí tem uma polêmica aí também nesse sentido, e vários componentes ali que viram que a gente tem que dar um jeito nesse menino, né, fazer ele ser alguma coisa na vida, e colocaram ele para estudar. Então, ele tinha muita dificuldade para escrever, mesmo em dinamarquês, né? Ele foi aprender ali a escrever em alemão, dinamarquês, aulas de latim, e um rapagão de 17 anos tendo que conviver com aquela molecada de 11 anos, tendo aula, uma formação, né, um estudo mais formal, que ele foi privado, ele teve, lógico, algumas aulas ali, né, e o pai dele era um homem culto, um homem que tinha uma leitura, um apreço pela leitura muito grande. Não é que ele chegou analfabeto aos 17 anos, não é isso, mas com várias dificuldades, né? Então você vê, uma pessoa com todo esse caminho, como foi importante essa mãozinha aí que deram a ele, né? E depois continuou recebendo o salário, mais tarde, né? Isso continuou quando ele se tornou um escritor, também viajando pelo mundo e tendo ali um apoio importante do governo da Dinamarca. Isso foi essencial, né? Um grande viajante. Então, em 1835, tem os primeiros cadernos aí dos contos de fadas, e ele percebeu que ele, sendo um menino pobre, de origem pobre, o caminho dele era esse mesmo, escrever. Depois, famoso, já adulto, né? Foi recebido pelo rei da Dinamarca, Frederico VI, pela rainha Vitória da Inglaterra. Então, é um escritor que se tornou famoso em vida, né? Andersen morre famoso. Eu achei interessante isso aqui, que na China e no Japão, os contos do Andersen fazem parte da bagagem espiritual de todo estudante, né? Ele é considerado como escritor filósofo também. A gente vai ver uma admiração muito grande naquela região da antiga União Soviética, né, por todas as ligações que existem ali, tá? Então, não escreveu só peças, só contos, escreveu canções, romances, e aí a gente tem uma lista de várias obras, né, que vocês devem ter conhecido, e geralmente em muitas versões, né, muitas obras até que mudam a versão, né? A gente sabe que, infelizmente, a vendedora de fósforos morre, mas existem versões que ela não morre, ela é adotada, né? Então, a gente vai encontrar a pequena sereia casa com o príncipe. Não, a pequena sereia não casa com o príncipe. E por aí vai, tá? Daria para fazer um curso só falando de tudo isso. Outra coisa importante a gente observar é esse contexto de contrastes da própria sociedade ali da época, né? Então, Andersen vive a infância naquele período napoleônico, importante é a guerra contra a Rússia. Então, a França, a Espanha, a Prússia, a Áustria, a Alemanha, todos vão lutar ali, né? Contra a Rússia. E a, a Dinamarca estava muito ligada com a Alemanha, como coloco ali, né? Adolescência, período pós-napoleônico, você tem esse Biedermeier, né? Boa roda dos velhos tempos, é mais ou menos isso, né? A tradução segundo Otto Maria Carpo. Era uma vida calma e idílica na pequena burguesia culta, então se pregava. A Dinamarca estava envolvida em todo um ambiente de efervescência cultural. Eles não tinham muitas questões políticas, né? Aquele momento, um momento de democratização, digamos assim, né? Apesar que você tem ali, né, democracia com o império, mas uma dedicação às artes muito grande, isso foi muito importante, né? E essa vida idílica mesmo. Temos que lembrar que estamos também na época do romantismo, né? Então, a Escandinávia vai receber uma influência alemã desde o pré-romantismo. Então, a Alemanha está muito forte ali. O nacionalismo, né? Então, os dinamarqueses começam também, poxa vida, temos que ser mais nacionalistas, mas o que está na raiz da nossa tradição? Será que ela está de acordo ali com a cristandade? Não estaremos adentrando aí nos deuses pagãos? Sobre a religião na Dinamarca, depois eu queria, Euclides, se você pudesse falar, né? Outro dia você comentou com a gente,
você que entende bem desse assunto, né, ou entende mais que eu, pudesse depois, na sua ver. apresentação, falar um pouquinho mais disso, né? Porque a religiosidade do Anderson está presente na obra, a gente consegue perceber isso, né? Você começa a maior parte dos seus contos, isso está muito vibrante, nas biografias isso é falado, e ele mesmo diz, no começo, né, ele fala de Deus ali, isso é muito importante, mas a gente precisa também ir além, tá? Então, você tem, nessa Dinamarca, uma burguesia muito satisfeita com a sua ascensão, né, e aquela miséria popular, da qual o Anderson advém. Então, é um contexto de contrastes muito forte que nós temos, que o Anderson vai conviver com tudo isso, né? Então, ele vai de uma Odessa, para depois para Copenhague, e vivendo tudo isso, depois ele parte para o mundo, né? Como a gente sabe, o grande viajante do Anderson. Bom, estou indo muito rápido, vou um pouquinho mais devagar, deixa eu controlar aqui o tempo, quando eu fico olhando o slide eu não consigo ver o tempo. Bem, vamos lá. Marcas da produção, isso é importante, né? A Nelly fala muito isso aqui nesse livro do dinamarquês, né? Eu sempre esqueço o nome do tradutor, o Silva Duarte, do Silva Duarte, e também no livro dela, lá do Literatura Infantil. Ela fala do amálgama folclórico nórdico, ela mesmo diz, né, que, poxa vida, Anderson precisa ser mais pesquisado, precisa ser mais explorado, porque da riqueza dessa sua obra, né? Mescla-se o maravilhoso pagão, o maravilhoso cristão. Interessante que nós vamos ter ali o realismo cotidiano. Do realismo cotidiano vai desabrochar o maravilhoso. Né? Você tem situações, inclusive, elementos de uma modernidade, digamos, que não aparecem nos Grimm. Né? Então, você pensa lá o soldadinho de chumbo, o que são elementos, essa personificação desses objetos, né? Elas vão aparecer ali em Anderson, em várias, né? A questão do roxinol, né? Aquele aparelho elétrico, aquele roxinol elétrico, isso tudo era grande novidade, isso não existiam em outras obras ali. E esse realismo cotidiano, então nós vamos ter o romantismo, por um lado, né? O Anderson é um escritor que bebe dessas fontes românticas, e também esse realismo cotidiano. Quanta coisa que a gente tem nesse escritor, né, que vai se cruzando ali. Essa sensibilidade romântica é importante, e você vê uma miséria e violência latente, né? Isso na vendedora de fósforos é muito forte, e ao mesmo tempo humanismo e ternura, tentando dali um certo acalanto, né? Um certo conforto, digamos, nas suas narrativas. A Nelly fala, eu acho muito interessante, ela fala que na obra do Anderson, eu sempre coloco a situação porque eu não consigo dizer melhor que isso, né? O humus humanístico que energiza a sua criação novelesca. Então, há uma mistura de tudo isso, mas se não fosse esse humus humanístico, né, essa energia, algo próprio do autor, né, essas obras não seriam o que elas são. Né? E nessas obras nas quais o cristianismo aparece, pensando em valores cristãos, a gente vai encontrar muito esse vale de lágrimas, né? As personagens parecem que têm que atravessar o vale de lágrimas para chegar aos céus. Nelly, no livro do Panorama Histórico da Literatura Infantil, tem um trecho que ela critica muito, às vezes, uma resignação das personagens andersianas, que não lutam, né? E esses finais, a personagem ela só vai conseguir a felicidade ascendendo aos céus, né? Então ela critica que isso poderia ser pernicioso, digamos, ela não usa esse termo, mas poderia ser ruim para as crianças, ela coloca algumas questões ali. Em outras obras, isso lá para os idos de 89, 91, que é a primeira versão. Esse, no prefácio, 2011, né, se passaram aí mais de 20 anos, ela não usa esse tom, né? Ela vê de uma forma diferente. Ela, não sei se ela mudou opinião ou porque ela está ali fazendo um prefácio do livro, ela resolveu não entrar com essa crítica. Os Arpes também faz uma crítica ao Anderson, né? Em alguns aspectos, não só nessa questão desse vale de lágrimas, mas também do que ele não conseguiu vivenciar. Depois até leio um trechinho para vocês, dando tempo do que os Arpes fala, né? Que o Anderson ele não consegue vivenciar muitas coisas e ele fracassou na vida, então
a vida dele não é esse conto de fadas que ele coloca ali, e ele procura colocar nas suas obras esses sucessos ou insucessos retratados, né? Tá? Mas o que nós temos aqui é a questão que os desenlaces nessas narrativas, na sua maioria, né? A Nelly fala isso e outros teóricos também, que são negativos ou não podemos chamar de final feliz, né? A menininha morrer e encontrar com a avó dela também vai depender do que a pessoa considera como final feliz, né? O que a gente considera como final feliz? Então, os desenlaces felizes estão em menor número. Aí eu coloco duas questões. Eu gostaria que vocês anotassem isso, a gente volta depois ao final. Primeiro, vou indicar depois para vocês um vídeo bem lembrado. Eu já tinha visto esse vídeo e o Euclides me relembrou, que é um vídeo da professora Karen, que ela fala dos contos de fadas do Andersen. E ela coloca aqui da obra do Andersen, alguns são considerados contos de fadas, outros não. Porque uma das características do contos de fadas é o final feliz. Conto de fadas tem que ter final feliz. Então, a gente que está pensando em teoria, em tentar entender o que é o conto de fadas, anotemos isso aí, né? Não é? Não sei, estou aqui meio, vamos jogar aí para a nossa reflexão. E outro aspecto importante também, que eu gostaria de retomar com vocês, o Euclides havia comentado comigo, isso é fato, eu gostaria até que ele me pontuasse um pouquinho mais isso, que a crítica literária que nós temos sobre o Andersen, ela é de uma vertente francesa, ela é de uma vertente inglesa, eventualmente da vertente alemã, né? E destoa do que os próprios, quando eu falo inglesa, né? Inglesa ou norte-americana, e quando os críticos dinamarqueses discordam em alguns pontos, né? Então, Euclides aí, olha, Euclides, quantas tarefas que eu estou te dando, tá? Então, é algo que eu gostaria de deixar em aberto para a gente voltar, tá bom? E depois eu olho aqui os comentários de vocês, eu não estou conseguindo, se eu ficar vendo o bate-papo, eu me perco aqui na tela, tá bom? A Nelly aponta alguns valores ideológicos românticos básicos, né? Ela coloca que então o Andersen é o primeiro escritor realmente de conto de fadas romântico, que vai fortalecer a literatura infantil tremendamente, e ela acaba colocando os valores ideológicos românticos presentes ali. Ela coloca que a defesa dos direitos iguais pela anulação das diferenças de classe. Então, esse Andersen, que é de uma classe, né, menos favorecida, que vai ascender socialmente, com muitas barreiras, né, parece que ele nunca conseguiu alcançar aceitação pessoalmente, a qual ele queria como artista, sim, mas não como pessoa, mas isso também é difícil a gente poder afirmar. Mas você tem ali a pastora e o limpador de chaminés, que é muito interessante, né? Você tem os objetos ali contracenando, muito interessante esse ponto. A valorização dos indivíduos por suas qualidades intrínsecas, então o patinho feio, né? Então há sempre aquela, já ouvimos isso muitas vezes, que o patinho feio é o Andersen. Ânsia, ouvimos dizer, não sou eu que estou dizendo, né? As pessoas dizem, ânsia de expansão do eu pelo conhecimento de novos horizontes, novos costumes e novos seres, o diferente, né? O sonho pelo diferente, a pequena sereia. É lógico que a gente vai encontrar não só esse valor na pequena sereia, mas é algo gritante ali, ou sereiazinha, nós vamos encontrar várias tradições. A consciência da precariedade da vida, que é o soldadinho de chumbo, que é um conto belíssimo, né? O soldadinho derretendo, fazer spoilers, mas vocês já conhecem a história, e a própria bailarina, né, de papel ali. A crença na superioridade das coisas naturais, então tem o roxinol natural, né, e dizem que esse conto também, o Andersen se apaixonou por uma cantora ali, que era o roxinol, né, então algo de pessoal, né, segundo os biógrafos, tem muito de pessoal do Andersen em vários dos seus contos ali, como eu disse, né. Incentiva a fraternidade e a caridade cristãs, os cisnes selvagens, é um conto forte esse conto, né? As sátiras, as burlas e mentiras, formas de enganar o outro, a roupa nova do imperador, que é um conto a gente vai ver, não falei isso, mas não sei se vocês sabem, os primeiros contos ali do Andersen, ele vai se basear muito na tradição, né? Contos que ele vai recontar, é lógico, com todo o seu estilo,
são contos dele, de sua autoria, a discussão da autoria aqui é sempre muito importante, mas são recontos, digamos assim, e o Roupa a Nova do Imperador está dentro disso, e depois aquele de autoria 100%, digamos, né? E ao longo da sua carreira ele retoma muito esse popular, ele vai recontar, né? Ele fala isso. É muito bacana também a gente olhar os prefácios, né, desses contos. Tem um livro novo aqui, que, que, que é da Garnier, né, Paulo? Pode falar, Paulo. Esse aqui, ó, que tem uma capa que a gente até criticou, né? Tem essa capa meio Disney, mas não. Bem feinha, né? O livro é lindo, mas a capa é horrorosa. Esse aqui é interessante, é uma tradução do inglês. Os poucos contos que eu li dessa versão, porque chegou faz pouco tempo para mim, eu gostei da tradução. E ele aqui tem os prefácios de 1837, 1862, 1874, e eu achei os prefácios muito legais. Eu acho que o prefácio a gente tira ali por que eu publiquei isso, de onde veio a ideia, de onde veio a ideia daquilo, né? É interessante o próprio Andersen falando. Então, esse é um livro que nós temos aqui os contos de fadas e as histórias, que é o nome que ele vai dar para os seus contos em determinado momento. Ele para de chamar de contos de fadas, porque ele quer ele vai colocar canções, poemas, vai fazer histórias, né? Ele põe o nome genérico de histórias, é o Andersen que classifica assim, preocupado com a classificação dos gêneros, se podemos dizer que o contos de fadas é um gênero, que também isso é uma polêmica, né? Mas ele coloca ali, e ele vai colocando ali esses prefácios que eu gostei bastante também, tá? Então, aqui tem outro. As vantagens da gente estar em casa é que a gente precisa carregar esses trem tudo nas costas, né? A condenação da arrogância, do orgulho, da maldade contra os fracos, João Grande e João Pequeno. E aqui eu grifei porque isso aqui tem um pouco a ver com Rainha da Neve, né? Tem um pouco a ver, tem a ver. Valorização da obediência, pureza, modéstia, paciência, recato, submissão, religiosidade como virtudes básicas da mulher. Né? Então você tem um plano ideal e um plano real. Aí você pega a Gerda que sai sozinha, uma menina andando por mundos, né? Tentando buscar o amigo, né? Não tem ali pensando nessa questão de a gente tem a questão também ali, vamos pensar da pureza, mas eu acho que aí também é um pouquinho questionável, tá? Mas é aquilo, né? As mulheres sempre ali sendo colocadas num plano de inferioridade, né? Bem, quando é que o Andersen surge no Brasil? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Então, tem algumas publicações, né? Segundo os teóricos, surge pela tradução do Figueiredo Pimentel, né? Muitas vezes via, né, Portugal, também tem isso. 1894 e depois Contos de Fadas 1896. Dizem que essas são as primeiras publicações, lá de 35 até 94, muito tempo rodou. Tem tradução e adaptação do Monteiro Lobato, e pela Editora Nacional. E o que eu gostei, o que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho muito interessante, que o Patinho Feio, a ilustração do Franz Richter, né, que é a origem aí alemã, foi o primeiro livro com ilustração colorida no Brasil. Então, o primeiro livro no Brasil que teve ilustração colorida foi o Patinho Feio. Né? Esse aqui, que saiu na Dialogartes, que é sobre as simbologias do espelho, que eu gostei também de fazer, eu falo, pego o espelho, e hoje não vai dar para eu falar muito disso aqui para vocês, então tem coisas aqui que eu não vou tratar, tá bom? E vocês vão encontrar nesses artigos, se vocês quiserem, está ali, tá bom? Então, aqui o enredo vocês viram, então, que é um conto dividido, né, em 7 histórias. Essa história, o Andersen escreveu primeiro, depois que ele continuou a escrever esse conto, né, cada história aqui. Essa história do espelho é uma história muito interessante, você não entende muito bem o que ela tem a ver com o quê, né? E aqui aparece o Kai e a Gerda, a Rainha da Neve, aqui nós vamos conhecer também a Rainha da Neve, e a Belezinha volta só lá na 7ª história, né? Então ela é a protagonista, ela tem pouquíssimas falas, vocês devem ter percebido, ela é citada em algum momento aqui no meio do caminho, mas ela aparece somente ali no final, novamente, né? Então, quem é a Rainha da Neve? Isso ficou na minha cabeça, e aí falando, eu tenho que pesquisar esse trem para poder entender, tá? Então, protagonismo feminino, uma das coisas que me chamaram muita atenção nesse conto, né? Ela tem um núcleo mitológico, né? Que eu acho que é importante nesse sentido,
que vai dar sustentação até para esse protagonismo. Vamos ver isso, tá? Personagens femininas, não só em quantidade, mas nas ações. Elas são citadas, mas também nas suas ações. A gente tem a Rainha da Neve. Hoje eu não vou falar muito da Rainha da Neve, né? Nesses artigos eu falei bastante dela já. Falar um pouquinho mais da Gerda. Mas nós temos a avó, nós temos a Mulher Hábil da Magia. Vocês nas traduções vocês vão encontrar vários nomes diferentes, né? Nós temos as flores são femininas ali, se colocam, a esposa do corvo, a princesa, a pequena ladra, a rena, a mulher da Lapônia, a mulher da Finlândia, os anjos podem ser mulheres ou não, né? E as masculinas, que é o Kai, o corvo, o príncipe e os anjos aqui de novo, né? Então a presença feminina é muito forte nessa narrativa. A Rainha da Neve, então, não vou me aprofundar, mas podemos considerar, adoro essa ilustração, muito bonita. Temos muitas ilustrações, tem até a Rainha da Neve japonesa, oriental, de todos os tipos. Ela é bela, ela é misteriosa, ela é sedutora, ela é uma deusa da natureza. Mas por que ela leva o Kai com ela, né? É uma questão que por que ela leva, né? Ela é malvada? Ou ela está protegendo o Kai? Ou ela precisa cuidar porque ele é aquele, né? A semente que morre para depois nascer, né? Kai está como morto, né? Até havia comentado ali com a Bianca fala dessa questão do porquê que a Bela Adormecida dorme, né? Essas personagens dormem, ela vai contar isso para a gente depois, fica para cenas dos próximos capítulos. Mas, né, Bruna? Bruna vai contar isso para a gente depois, mas essa importância desse adormecer, né? Então, Kai ali, né, adormece, e a Gerda, em alguns momentos, ela também tem esse adormecer, muito importante. Adoro essa ilustração, a figura dos corvos aqui tem uma representatividade muito importante, né? Na cultura nórdica, eles são seres não malignos, são seres que acompanham Odin, são seres que levam o conhecimento, a sabedoria, né? Tem toda uma simbologia bastante importante aqui, tá? Então, parte da busca de Kai, né? Então, a Gerda vai partir em busca do Kai. Ela segue a sua jornada de amadurecimento. Passa por várias estações do ano. Ela vai. O Kai sumiu, a Rainha da Neve levou, e aí eu vou achar o Kai, né? E para isso, ela vai num percurso que pode ser considerado um vale de lágrimas, né? Eu fui grifando quantas vezes a Gerda não chora. Ela chora muito, né? O tempo todo. Inclusive, as suas lágrimas no final são muito importantes, né? Quando Gerda chega ao castelo, ela salva Kai com suas mornas lágrimas e beijos, que quebram o feitiço dos gélidos beijos da rainha, né? Nas suas refigurações, a gente, né, não pensa no Frozen, Frozen tem apenas a inspiração no Rainha da Neve, né? É a rainha gelada e bela, né? E fica por ali, entre aspas, porque depois a gente vai encontrando algumas coisinhas. Mas tem essa questão também dos beijos, né? Que salvam ali, muito importante, das irmãs, né? Da Anna e da Elsa. Ou Elsa, Elsa. O confronto, tá aqui, ó. Ela veio hoje aqui. Não vou falar dela, mas ela tá aqui, tá? Isso não é maduro da minha parte, mas continuando, só para dar uma leveza. Quando Gerda chega ao castelo, ela salva Kai com as suas mornas lágrimas, já falei. O confronto não se concretiza fisicamente entre as protagonistas, que não se veem, já que a rainha havia partido, né? Isso até dizem, né, que esse é um dos motivos porque a Disney demorou tanto para adaptar essa narrativa, né? Porque não havia um conflito, né? Como é, né? Elas não brigam. Eles podiam ter criado uma briga, né? Já que fizeram um Frozen que é tão diferente, né? A Gerda vira a Anna, a rainha vira a Elsa, né? Todos ali o Kai, sei lá onde que está o Kai, né? É bem interessante a gente observar isso. Mas como um duplo, eu adoro nesse sentido pensar na Gerda como um duplo, como um espelho da rainha, né? A rainha e a Gerda, elas compõem dois femininos ali que se complementam, né? Eles se contrapõem, mas aqui eu vou colocar que eles se complementam também, né? Entre o invernal e o solar, o divino, o humano, o sonhado, o vivido, a sedução, a pureza, o pagão, o cristão, o feminino em todas as suas ambiguidades. Então, o Kai, ele consegue, parece que ele é resgatado pela Gerda como a única forma de salvação, digamos, né? De toda aquela sedução, de todo aquele encanto que ele estava mergulhado ali da rainha, né?
desse inverno, como foi preciso esse inverno hibernar e depois nascer, né? Eu acho importante essas duas personagens, eu fico sempre muito encantada de observar como o Andersen, né, cria essa composição feminina e as suas múltiplas facetas, né? É bem interessante ver isso nessa obra, tá bom? Outras personagens femininas que eu destaco aqui é a mulher hábil na magia, né? Aqui nessa ilustração desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, né, que tem ilustração de Bladislau Yerko, é uma senhora, é uma velhinha, e a gente vai ver em muitas delas também, eu achei muito interessante. Mas Gerda aqui, envolta às flores, em sua plena primavera, né, ela está nesse estágio ali de intervalo, né, ela precisou ficar ali um pouco antes de continuar a sua viagem, né? A mulher era capaz de controlar a morte e o nascimento das flores, essa mulher. Que mulher é essa, né? Essa mulher da magia. Seus feitiços, as cerejas, ao invés das maçãs, ela dá cerejas ali para a Gerda, e o uso do pente mágico nos remetem àquelas da bruxa, né? A madrasta da Branca de Neve, por exemplo. Mas as intenções da velha parecem outras, né? Ela queria que a Gerda fosse mais uma flor no seu jardim, ela queria uma filha. O que ela queria? Por que ela quer que a Gerda fique ali? Podemos considerar essa mulher da magia como uma relação à mitologia, né? Uma referência ali importante, um diálogo com isso. Como as séries Deméter, Sif, né, que é da mitologia nórdica, a Vera do Jardim é uma deusa do mundo vegetal e da fertilidade, a quem compete controlar a vida e a morte das flores. A Rainha da Neve controla ali o frio, o inverno, e essa aqui também, ela é também uma deusa, né? Uma referência, né? Ela não é uma deusa, mas uma referência a uma deusa que controla a natureza. Como a Rainha da Neve controla as estações do ano, essa mulher do jardim controla as flores. É importante, né? Eu vou retomar depois. A Pequena Ladra, é muito interessante essa personagem, né? Que a mãe é uma ogra. Essa curiosa personagem, provavelmente uma bruxa, como a sua mãe, né? Ela vive uma bruxa, uma ogra, né? A gente pode usar vários termos ali. Essa personagem, ela vive no meio de vários animais, né? Ela tem uma rena, a Bé, que fala, né? Tem bulldogs, corvos, gralhas, pombos, os quais a temem, eles têm medo, né? E a cena que ela ameaça, né? Ela tá sempre com a faca ali, atiçando a rena, né? Essa personagem é muito curiosa, né? Ela é meio masculinizada. Teríamos, portanto, mais uma referência aqui em mitologia também, as deusas caçadoras, a Diana, a Têmis, a própria Skadi, né? Da mitologia nórdica, que dá o nome da Escandinávia. A gente vai ver que a Skadi, quando eu penso em Skadi, e esses deuses, eles têm várias, dentro da mitologia, ela representa, uma hora representa a caça, daqui a pouco ela representa a feminilidade, elas vão mudando as suas representações também, né? Skadi é uma deusa que nós vemos a Rainha da Neve, referências a Skadi, ela é uma guerreira, vemos ali, né, a Gerda, que vai à luta, buscando os seus objetivos, buscando salvar o seu amigo, e vemos também essa Ladra, né, ali espelhada, né? São interpretações simbólicas, né, gente? E o poder da Gerda, né? Então, dentro desse protagonismo feminino e a figura da Gerda, o seu grande poder. Vocês viram que a parte, quando a finlandesa, né, a Rena leva ali para a finlandesa, fala assim, você precisa ajudar a Gerda, né? E a finlandesa diz, né, nenhum poder que eu lhe possa dar é maior do que aquele que ela já possui. Não vê como os homens e animais se sentem impelidos, né, impelidos, está errado, a servi-la? O quão longe ela conseguiu chegar desde que começou sua viagem com os pés descalços? Isso é importante, né? A Gerda, os sapatos e os pés descalços são importantes ali. Não lhe devemos falar desse poder. A força está no coração dela, porque ela é uma criança doce e inocente. Se ela não conseguir chegar à Rainha da Neve e livrar o pequeno Kai dos pedaços de vidro, nada poderemos fazer para ajudá-la, né? Então, esse poder... A Gerda também é essa referência a uma deusa que tem poder, ela controla a natureza a respeito, os animais conversam com ela, né? E aqui tem, pensando nessa relação ali do imaginário cristão e imaginário pagão, e porque esse conto traz tanto, né, disso, e essas personagens, observando essa mitologia e essas citações, essas alusões ou referências à mitologia, tanto nórdica como grega, né, romana,
a professora Karen fala o seguinte: enquanto o imaginário cristão é bastante marcado pela polarização entre Eva como uma transgressora e a Virgem Maria, uma santa, e a gente vai ver que a Gerda, ela tem uma questão ali do imaginário cristão também, né? Ela é a redentora, ela é a salvadora, né, do Caio. Sendo ambas sofredoras, em boa medida passivas, o imaginário pagão germânico ou nórdico constrói um cenário em que a mulher pode ter a força e destreza da guerreira, ter senso de justiça e os profundos conhecimentos de sábia, assumir posições de governante ou ser vingativa, a ponto de tornar-se a megera destruidora de todo um povo. Então, essas personagens femininas, nesse conto especificamente, a gente pode até encontrar isso em outros, é lógico, ela se compõe desse múltiplo, né? Desse amálgama, desse dois lados, desse duplo de considerações desse imaginário cristão e pagão. Pensando em questões mais teóricas, né, nos artigos eu aponto essas questões, as minhas referências, né, estão lá. Pensando em intertextualidades, né, múltiplos diálogos. Então, é lógico, né? A gente percebe, durante a minha pesquisa, fui observando isso e trocando com a Mara, esse diálogo com a professora Maria Zilda, né, a Mara, para os mais íntimos, esse diálogo com a cultura pagana. Então, as raízes mitológicas vão nos aparecendo ali, né? A figura de Deméter, de Perséfone, de Diana, né? A Gaia, que é a grande deusa, Eos, que não chega a ser uma deusa, mas é uma figura mitológica. Dentro da cultura nórdica, aqui do lado direito, né, Hela, que é o Hel, é o inferno gelado, né? Por isso que eu relaciono a Rainha da Neve à morte. A Sif, a Skadi, eu gostei dessas ilustrações. A Freia, que é a deusa esse nome de mulher, né, a feminilidade. A gente vai encontrar isso tanto na rainha, na Gerda, nas personalidades, nas outras figuras, em pequeno ou maior interlace, né, intertextual. E aqui um diálogo também posterior, com várias produções, né? Então, vocês, lógico, conhecida aqui o Frozen, né? Então, aqui nós temos a Anna, que seria uma reminiscência à Gerda. E aqui jogos, né? Dark Parables, Rise of the Snow Queen. Então, quem gosta de jogar, né? Os jogos, que parece o da Bela e a Fera, né? Mas aqui está a Gerda, o Kai, a Rainha da Neve. Tem o Rainha da Neve de 1957. A gente percebe na série Once Upon a Time, na 4ª temporada, é bem interessante porque aparece a Anna, a Elsa e aqui a Rainha da Neve, né? A Elsa, que seria a Rainha da Neve, mas aparece a Ingrid, que é outra Rainha da Neve. Eu coloquei essa ilustração, que é um pouco diferente dessa, porque é do Frozen 2. Eu quero até escrever sobre isso, porque a Elsa, ela vai se transformar. Aqui é uma Elsa, um quinto elemento da natureza, uma Elsa que vai ligar o mundo da imaginação, o mundo da magia. Então, é uma Elsa muito mais próxima da Rainha da Neve andersiana, né? Eu acho que nesse Frozen 2, ela sai dessa dimensão humana, né? E parte para uma dimensão mais divina. Esse aqui é a Rainha da Neve da animação Reino Gelado, The Snow Queen em inglês, né? Mas foi traduzido aqui como Reino Gelado. Essa é uma animação russa. E a Gerda aqui dessa animação russa, né? A Jades, podemos considerar ali, né? Tem uma relação importante, que quer que tudo fique gelado para sempre, né? Então, aqui nós temos algumas reminiscências à atualidade, tá? E aqui é uma ilustração que eu gosto sempre de mostrar, que é da Disney de 1970, que eles tentaram, como seria, né? A Rainha da Neve, mas não saiu, só não saiu do papel. Como é que seria a Rainha da Neve na versão Disney, lá nos anos 70, e não saiu. Muito bonita, né? Tem uns candelabros aqui na cabeça, né? Alguma coisa estranha. Os animais à sua volta. Então, tem um aspecto realmente meio humano, meio divino. Interessante, né? E essa relação aqui com os animais, né? Nos remete mais uma vez à questão mitológica importante ali para vocês, tá? Eu vou interromper um pouquinho. Eu trouxe alguns exemplos, é lógico, eu não vou passar todos, mas... talvez
talvez eu deixe para o final. Deixa eu terminar minha apresentação, dando tempo eu mostro para vocês, porque eu tenho receio que talvez fique muito longa, né? Eu acho que vou terminar a apresentação, depois eu volto. Mas aqui eu tenho uma animação russa, que estava lá nos slides, talvez vocês não conheçam. É bem bacana vocês assistirem, né? É uma animação longa, mas eu escolhi alguns trechinhos aqui, até pontuei, porque tem a ver com as análises posteriores. Né, releituras do Maravilhoso, A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, suas figurações e múltiplos diálogos. Fiz sob orientação da professora Maria Zilda, querida Maria Zilda, que nos trouxe, inclusive, para poder compartilhar essa disciplina aqui com vocês, tá? Eu gosto muito desse ilustrador, Władysław Ierko, né? Esse livro aqui, é interessante a gente observar que toda a religiosidade, né, presente nesse conto, está ausente desse livro, né? É um livro muito bonito, né? Eu gosto muito das ilustrações dele, inclusive eu vou mostrar alguma delas para vocês. Não sei se vocês conseguem, quando vocês estão assistindo, vocês conseguem tanto ver os slides quanto me ver, tá? Quando vocês colocarem em cima, tem os quadradinhos, vocês conseguem ver tanto, né? Então, é um livro belíssimo, as ilustrações bem interessantes, mas no conto se fala dos anjos, né? Se fala... e aqui não foi retirado, né? Mas é interessante a gente observar aqui, nessa ilustração, nós temos a Gerda, né? Que é a personagem ali, a protagonista, né? Apesar do conto se chamar Rainha da Neve, Gerda atua mais, digamos assim. E aqui o Kai, né? Duas crianças, e aí a gente tem essa ilustração que eu gosto bastante, esse cenário aqui do castelo, né? Essa imagem importante aqui também da rainha, né? Eu acho que as ilustrações são um capítulo à parte, viu, gente? Eu escolhi algumas aqui para vocês, que quem tiver interesse, quiser se aprofundar, né? Eu acho muito interessante. Esse livro aqui, então, como eu disse, essa publicação da Taschen, ele usou ilustrações, cada conto vai trazer uma ilustração diferente, mas tem um livro, que até olhei na internet, caríssimo, de 1929, onde nós encontramos essas ilustrações da Catherine Beverley e Elizabeth Lander, ali não falam qual é a nacionalidade dessas ilustradoras, e eu achei muito interessante como elas fazem, né, aqui essa questão de marionete, né, essas figuras recortadas aqui, muito belíssimo, e nessa página nós temos todas as personagens aqui apresentadas, e fazer em vermelho, branco e preto, eu achei belíssimo, tá? Então, nesse livro, nesse conto que eu passei para vocês, as ilustrações são daqui, tá? Então, aqui o nome em dinamarquês, saiu na época do Natal, 1844, e é um conto que vai mesclar realmente o maravilhoso pagão, o espiritualismo cristão, o realismo cotidiano, o romantismo alemão. A gente vê tudo ali, né? Nessa grande tessitura complexa que é esse conto. Vocês leram e viram que, nossa, nem parece um conto tão longo, né? Dividido em tantas partes, e cada parte dá para fazer um artigo, cada parte dá para fazer uma análise, cada parte dá para você viajar ali nas suas pesquisas, suas análises, e vão nos abrindo também janelas para muitas possibilidades, né? De uma forma muito rasa, né, vamos dizer que, ou né, bastante geral, dizer que esse conto é uma narrativa de formação, né? É importante, como muitos contos de fadas. Ela vai apresentar ritos de passagem pelos quais não só o Kai, né? Apesar dele ficar quietinho, ele está ali passando por uma transformação, ele fica congelado, ele não age, mas ele também está nesse período ali incubado, né, hibernando, digamos assim, e se transformando. E a Gerda. Então, esses personagens vão passar da infância para a idade adulta e muitas coisas acontecem com eles nesse percurso. Opa! Tem coisas aqui que eu vou só pontuar, não vou me aprofundar. Ao longo dessa pesquisa, eu fui fazendo alguns artigos. Então, e os artigos, o começo sempre muito parecido, porque eu tenho que situar a Rainha da Neve para depois entrar no tema específico, né? Então, não estranhe isso, porque eu sempre vou falar que o conto Rainha da Neve foi publicado em tal data, né? E
Mas esse aqui, O Mito de Perséfone, A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, e a animação Frozen, Uma Aventura Congelante, A Morte Revestida pela Beleza. Aqui eu vou utilizar um pouquinho, vou usar como embasamento teórico Freud, vou colocar um pouquinho de mitologia. Esse é um artigo de 2018, lá da Abrali, que eu posso mandar para vocês. Eu ia colocar aqui o link, mas o link não estava funcionando. Os links da Abrali são um pouco confusos, mas eu mando esse artigo para vocês, ou deixo lá se for de interesse de vocês a leitura, tá? Continuando falando da morte, mas me embrenhando um pouquinho mais na questão da sexualidade, tem esse artigo, Uma Beleza Congelante, a Morte e a Sexualidade, em A Rainha da Neve e Suas Refigurações. Aqui eu vou trabalhar mais com a Jades, né, do Crônicas de Nárnia, trabalhando com essa questão da sexualidade ou não sexualidade, né, me baseando muito nesse livro que eu falei, tinha citado, né, The Kiss of the Snow Queen, né, eu pego bastante coisa daqui e das minhas próprias, da minha própria imaginação, né, das minhas criações. Esse aqui eu não vou passar para vocês, vocês vão entrar lá na Literates e fazer a revista ter acessos, vão baixar bastante acesso aí na Literates, tá? Então, eu falei dos diálogos lá, suas raízes mitológicas. Nós podemos criar, né? Tentar, a minha intenção nessa pesquisa foi procurar desvelar esses nós mitológicos, né? Algo muito complicado, mas fui fazendo ali as analogias, criando ali, né? Procurando desfiar esse novelo. E depois, posteriormente, né, como é que esse conto chegou hoje na nossa atualidade, essas diferentes leituras, as refigurações, que é um termo que a gente usa da refiguração, o Carlos Reis fala muito disso, né? Como a personagem Rainha da Neve, então eu trabalho com a Rainha da Neve especificamente, como ela foi refigurada, né? Como ela foi vista em outras formas, né, de expressão artísticas. E agora também tem os diálogos com a própria obra, né? Isso pouco eu falei na minha pesquisa, quando eu for escrever, se tudo der certo, né, produzir uma obra para publicação, pensar um pouquinho dessas intertextualidades. É lógico que aqui, não sei se vocês leram todos os contos, ali, até o Donzela de Gelo eu nem mandei para vocês, apenas uma reminiscência, uma citação, um trechinho, não é que estão colados, mas quando você lê A Rainha da Neve, você pensa assim, nossa, lembrei do Jardim do Éden, esse pedaço parece, nossa, isso aqui tá lá igual o companheiro de viagem, nossa, isso aqui tem tudo a ver com sapatos vermelhos, os sapatinhos vermelhos. Então você vai verificando que obras que antes estavam ali, lembrando que o companheiro de viagem, o Jardim do Éden, são construções a partir de narrativas orais da tradição popular, que o Andersen ele nos diz isso, que ele escutou essa história, que essa história já fazia parte ali do folclore, vamos colocar entre aspas, e aí ele escreve, né, com o seu estilo, com a sua visão, essas histórias. E depois, e ele faz isso depois, né? Então, Sapatos Vermelhos é da sua própria autoria, né? Mais 100%, Rainha da Neve, e João Pateta, uma velha história recontada, e de novo, ele volta às fontes, né, populares dessas narrativas, não é que ele parou no começo e nunca mais voltou. E o Donzela de Gelo tem essa questão da morte, né, que vem dessa dama gelada, né, que representa a morte, que vem buscar. Então, se ela aparecer na janela, cuidado, né, porque ela vai vir te buscar. E é uma história longa, né, do personagem, tadinho, ele vive fugindo ali da Donzela de Gelo. Né? Então, o Andersen mais maduro, uma história triste, né, para variar um pouquinho, tá? Sapatos Vermelhos de Gerda. Então, vamos pegar aqui essas reminiscências. Eu adorei essas ilustrações, depois vocês vejam esse link aqui, eu vejo se eu copio e passo para vocês. Essa Olga Koroshinskaya, né? Ela tem ali, ela fez várias ilustrações, belíssimas ilustrações dela, né? Então, aqui o Kai com os seus estilhaços nos olhos, e aqui a gente coloca a Gerda, porque eu pus essa ilustração, porque na maioria dos livros e nas animações, Gerda aparece com sapatos marrons, né? Ela não aparece com sapatos vermelhos ao longo da narrativa. Mas na terceira história, ela acredita que o Kai esteja vivo, e certa manhã decide calçar seus sapatos vermelhos e procurá-lo, né? Vou calçar meus novos sapatos vermelhos, os que Kai nunca viu.
vou até o rio para saber dele. Por que que Kai nunca viu esses sapatos, né? Esses sapatos novos. E ela vai até o rio levar esses sapatos. Interessante. E ela gosta dos sapatos. E essa aqui é uma das primeiras ilustrações, tá? O Anderson, eu não coloquei o nome do ilustrador aqui, vocês me desculpem, mas depois eu acho. É um dos primeiros ilustradores, um ilustrador que ele gostava bastante e aparece muito nas suas obras. Mesmo gostando muito dos sapatos, ela os atira ao rio como uma oferenda, mas os sapatos retornam. Ela entra num barco para jogar os sapatos mais adiante, então ali a importância dos sapatos, né? Se não fosse os sapatos, né? Aquela relação de causa e consequência, o barco não teria se soltado e ela não teria partido em viagem. Interessante isso. Ela acaba a navegar em deriva, seguida pelos sapatos flutuantes, né? E eles acabam afundando. Vai para além dos muros da sua cidade em plena primavera. Começa aqui a sua jornada. Então, a jornada da Gerda começa na primavera. Ela já não é a menina que era quando o Kai foi embora, né? Os sapatos vermelhos nos remetem muito a isso. E aqui, Paulo, eu consegui fazer o slide de comparação. Não sei se ficou tão bonito quanto o seu, mas eu procurei fazer, tá? Então, os sapatos vermelhos. Ela chega e fala, né, pro rio, né, como numa cantiga de amigo, né, trovadoresca. Ela conversa com a natureza. Você viu o Kai? Você viu o Kai? Ela sai em busca do Kai, né? É verdade que você levou o pequeno Kai? Dou-lhe os meus sapatos vermelhos se o trouxer de volta, né? Ela fala com o rio, ela oferece ali. Isso na Rainha da Neve. E nos sapatos vermelhos, sapatinhos vermelhos, né? Todos olhavam para os pés de Karen. O órgão tocava solenemente. As belas vozes das crianças entoavam, mas Karen pensava apenas nos sapatos vermelhos, né? Os sapatos vermelhos de Karen. A pequena Karen não poderia usar os seus sapatos vermelhos em sua primeira comunhão, na igreja ou em um funeral, né? Isso é colocado claramente ali dentro de uma concepção, né? De que a vaidade não permitiria isso. Ao usá-los, Karen é punida por sua vaidade. E vocês leram a história, né? Não vou. Eu gostei bastante dessa aqui. É uma menina muito pobre que se encanta com um sapato vermelho no primeiro momento. Depois, quando ela ganha o sapato vermelho, ela quer ficar com ele, quer levá-lo a todos os lugares. E os seus pés começam a dançar sozinhos. E ela até que ela chega para o carrasco, confessou-lhe todo o seu pecado. Grande pecado da vaidade, né? E o carrasco, você vê que é um conto tanto hiperbólico, né? E o carrasco cortou-lhe os pés com os sapatos vermelhos, de uma crueldade, mas os sapatos continuaram a dançar com os pezinhos sobre os campos, lá para dentro do fundo do bosque. Ceder ou não à vaidade, né? Então a gente vai encontrar Gerda aqui, não sei, isso aqui eu voltei com a imagem para vocês lembrarem, né? Gerda chega ao castelo da rainha descalça. Ela recebe sapatos ao longo do caminho, depois ela fica sem os sapatos. Então, essa questão da humildade, né, de entrar no Castelo da Neve como uma Marte, descalça, né, naquele frio imenso, né? Uma adolescente entrando na puberdade, época em que se desenvolve a sexualidade, ela se sente bonita, atraente, o centro das atenções, né? Aquele sapato, ela entra, todo mundo olhando o sapato, uma menina que nunca tinha tido nada, ela foi ali acolhida até por uma família. A cor vermelha é uma referência, né, tanto à sensualidade feminina, a gente sabe disso, a gente pode fazer essa leitura, é uma leitura que eu estou fazendo aqui, né, gente, quanto à menstruação, né, então ela entra nessa fase, né, mas a Karen, ela cede à vaidade, ela é castigada, e a Gerda? A Gerda também estava entrando, né, o Kai foi embora, ela menina, ele menino, passou um tempo, porque ele foi, demorou até ela conseguir partir em viagem, não voltava, mas ela é temente a Deus, né, ela se desfaz dos sapatos, ela não os leva, ela deixa, e tudo aquilo que eles simbolizam. Eu vou levar isso para o Kai, os sapatos que ele nunca viu, né? Eu vou levar minha sensualidade para o Kai, não, vou deixar aqui. E ela oferece ao rio. Acho muito interessante essa passagem, e ela é recompensada nesse sentido, né? Porque o rio acaba levando, né? Até o Jardim de Flores e por aí vai, né? E os sapatos de Anderson, então ali não tem jeito, a biografia do Anderson, a vida do Anderson, eu coloquei essa estátua porque eu procurei alguma imagem do Anderson que ele estivesse de sapatos, né? E aqui eu vi os sapatos, né? E eu achei que ela seria bem ilustrativa.
Em seus relatos, Anderson nos revela um episódio da sua infância, ocorrido em sua cerimônia de confirmação, que faz parte, né, na igreja, na religião, que você vai confirmar o batismo, né? Quando se envaideceu ao estrear botas novas que rangiam e chamava a atenção de todos na igreja, temerariamente consciente de que prestava mais atenção às suas botas do que à palavra de Deus. Isso marcou muito o Anderson, né? Na Rainha da Neve, ele não coloca, mas depois ele escreve esse conto tão triste, né? Dos sapatinhos, né? Para mim, a menina não merecia aquilo, gente, foi muito castigo. As botas do provável Kai, né? Na quarta história, lá da Rainha da Neve, a história do príncipe e da princesa, que o Corvo está contando, ele conta, é muito interessante esse episódio, como o Corvo vai falando, e a Gerda, mas eu não entendo você falar mais devagar, não, que eu estou falando na língua do Corvo, né? E ele diz que tinha uma princesa, eu achei interessante isso do princesa, acho que eu volto um pouquinho, mas uma hora ele conta, né, que os ministros de Estado e conselheiros privados perambulavam descalços, levando bandejas de ouro, deve ser, acho que eu coloquei errado, diante deles. Era o suficiente para fazer alguém sentir-se solene. Suas botas do pretendente, isso o Corvo contando, né? Rangiam, mas ele não teve nenhum medo, né? Então entrou esse rapaz, o pretendente da princesa, e a Gerda falou, nossa, eu lembro que ele usava botas novas, o Kai, quando foi embora, ele estava de botas novas, né? Então, essa fase, né? O Kai já estava na adolescência. Eu as ouvia ranger da sala da avó, né? Então, ela fala, deve ser o Kai. Mas a gente sabe que, infelizmente, não será o Kai, né? Que ela vê. Além dos sapatos, a gente tem a questão da princesa que escolhe seu pretendente. É um item importante ali também. Nessa mesma história, nessa história do príncipe e da princesa, a princesa decidiu se casar e impôs condições. A gente vai ver isso em muitas histórias, né? A princesa vai se casar, e aí ela 3 desafios, e a pessoa, né? A gente vai ver muito isso, até no conto que a gente viu que a gente acabou não lendo o conto, né? Mas tem lá no do Pentameron, da princesa, né? Que eles têm que adivinhar que pele, que é aquilo, que é a pele da pulga, né? O conto A Pulga, que está lá no Tale of the Tales, né? No filme. Então, também, né? Para poder casar com a princesa, quem adivinhar, então, a gente vai encontrar isso em muitas narrativas, né? Populares. É muito importante, é interessante isso. E nesse conto também, né? Na história, na quarta história do Rainha da Neve também. No reino onde eles estão agora, há uma princesa, é o Corvo contando, que é atipicamente inteligente. Ou seja, as princesas não são inteligentes, né? Então, a gente vai ver, eu gostei desse trecho que mostra muito humor andersiano, né? Que a gente só fala desses finais tristes e tudo, mas tem muito humor, tem uma leveza, né? Tem um ritmo interessante, um lúdico premente ali, né? Então, por que ela era inteligente? Porque ela leu todos os jornais do mundo e voltou a esquecê-los. Então, ele achava que era importante ler os jornais e esquecer das notícias. Ela decidiu casar-se assim que encontrasse um marido que desse uma boa resposta quando alguém falasse com ele, né? E não daqueles que se limitavam a andar aí, num aspecto impressionante, aquela aparência, não sabe conversar. Eu queria alguém que soubesse conversar, que soubesse, né, dar uma boa resposta. E tudo isso o Corvo contando, né? E a Gerda pensando que era o Kai. Nossa, o Kai sabe falar muito bem, deve ser o Kai, né? O futuro príncipe, o pretendente da princesa, que não era Kai, consegue conquistá-la. Como é que, nessa história que o Corvo conta, né? Ele foi arrojado, encantador, esse pretendente, e não estava lá para cortejar a princesa, mas sim para ouvir a sua sabedoria. Era disso que ele gostava, e ela gostou dele. Né? Então, ela queria se fazer ouvir, e ela encontra um pretendente nesse sentido. Acho bastante interessante esse trecho. E nós vamos encontrar no João Pateta, né, essa reminiscência, não só, gente, como eu falei, há vários contos, né, mas pensando na obra andersiana, encontrei esses, mas poderíamos encontrar mais, inclusive dos Sapatinhos Vermelhos, tem a menina que amassou o pão, né? Tem outras histórias que nós vamos encontrar essa referência dos sapatos, né? 2 irmãos espirituosos, né, assim que está lá no conto, queriam se casar com a princesa. O mais novo, João Pateta, foi ridicularizado. Então, aquela história, tem 3 irmãos, os 2 ficam lá zombando dele, ele vai, acho que ele vai num animal, né, que bicho que ele vai? Nem tem cavalo para ele ir, né? É muito cômico ele, esse nome João Pateta, né? Queriam pedir a filha do rei em casamento e o podiam fazer, porque ela mandara anunciar que se casaria com aquele que achasse que melhor podia falar de si.
né? Então, ela queria que alguém falasse dele, você conversar, alguém que soubesse conversar, travar um diálogo e tal. E aí é muito engraçado a cena, né? Vocês, não sei se vocês leram o conto, né? Mas os outros vêm, são todos, têm estudo, sabem falar muito bem, mas ela faz umas perguntas sem pé nem cabeça, eles não conseguem começar uma conversa com ela, travar. E o João Pateta, que foi levando um montão de tranqueira pelo caminho, ele bate um papo com ela fala, nossa, ela fica muito impressionada. Gosto disso, disse a filha do rei. Tu sabes realmente responder, sabes falar. Por isso, a ti eu quero como marido. Então, ela escolheu, né? Ele vai levando, a gente pode até retomar esse conto. São vários elementos que ele vai encontrando no caminho. Os irmãos falam, mas você que está levando isso? Essas coisas não têm sentido, e zombam dele. E ele vai levando um bicho morto, vai levando muita coisa ali. E ali ele acaba conquistando a princesa. O companheiro de viagem, há ali um diálogo muito pequeno, né? Principalmente porque a rainha, a princesa que vai escolher o seu marido no companheiro de viagem, ela está enfeitiçada, né? Ela não quer escolher companheiro, ela não quer escolher pretendente nenhum, há toda uma falsidade por trás ali. Mas também a gente tem essa história, né? Que ela vai escolher ali, todos acabam morrendo, né? Porque ela faz, adivinha o que eu estou pensando, como é que vai adivinhar? Mas o pretendente aqui tem a ajuda do companheiro de viagem e acaba respondendo todas as questões, acaba conquistando, entre aspas, porque a princesa ainda está enfeitiçada, né? Há uma princesa odiosa, né? O próprio narrador diz isso, mas que está enfeitiçada e se propõe a escolher falsamente os seus pretendentes. Então, aquilo é tudo subterfúgio, ela não quer ninguém, né? Era uma feiticeira má, terrível, culpada de muitos príncipes terem perdido a vida. A todos tinha dado a promessa de poder pedir em casamento. Não, vocês podem me pedir, né? Como se fosse uma possibilidade, mas ela não haveria isso, né? Qualquer um podia vir, quer fosse um príncipe, quer um mendigo, dava no mesmo para ela. Tinha apenas de responder-lhe a 3 perguntas. Geralmente essas histórias têm 3 perguntas, né? Ou 3 desafios, e por aí vai. Se acertasse as respostas, casaria com ele. Então, aqui nós temos também, né? Então, Anderson faz essa reminiscência nesse episódio a essa situação que a princesa que escolhe os seus pretendentes, tá? Que tem também no Mercador de Veneza, né? Na escolha dos cofres, a gente vai encontrar isso na mitologia, e por aí vai. A finlandesa, eu acho muito interessante essa parte também para a gente criar uma ligação. Eu havia citado lá em cima, ela fala do poder da Gerda, e eu gosto bastante dessa ilustração, porque essa personagem, ela lembra muito, o Anderson conta que um dia lá no asilo, ele topou com uma mulher praticamente nua, toda desleixada, ele levou um susto com aquela mulher, né? E ele ficou chocado, ele escreve isso, né? O susto que ele levou com essa mulher dentro do asilo, ele era criança, ficava andando por lá. E a imagem que cria essa finlandesa, né? Eu acho que está muito nessas reminiscências ali. Era um lugar muito quente, então, né, vamos ver nessa história, depois de passar pela mulher da Lapônia, pegar o bacalhau, a mensagem do bacalhau, eu acho muito legal isso, leva o bacalhau, e lá dentro era tão quente que a finlandesa estava quase despida. Era baixa e terrivelmente desleixada, mas ajudou Gerda a descalçar as luvas e as botas, né, que ela havia ganhado ali do príncipe, da princesa, meio ali do caminho. E depois a própria ladra, né, devolveu para ela. Ela leu tudo 3 vezes, a finlandesa, para decorar as palavras, e ao seguir enfiou o peixe, o bacalhau, na panela da sopa, porque valia mais a pena comê-lo. Ela nunca desperdiçava nada, né? Então, o tom alegre aí, o lúdico, a comicidade também estão presentes, né? No estilo andersiano. Então, na Rainha da Neve, continuando aquele trecho da finlandesa, o que ele fala mais dessa finlandesa? Ele fala, a Rena fala para ela, né? Para ela ajudar a Gerda, para ela poder dar, né? A gente até já leu esse trecho lá acima, do poder da Gerda. E a Rena diz: eu sei que você consegue, né, que a senhora consegue atar todos os ventos do mundo com um simples fio de algodão. Não poderia dar a esta menina algo para beber? É que quando eu estou falando, tem alguma, vocês estão aqui em cima. Deixa eu pôr vocês aqui para baixo, desculpa. Não poderia dar a esta menina algo para beber que dê a força de 12 homens para que possa dominar a Rainha da Neve? É o que ela responde, né? Não, não precisa, a força está com ela, tal, né? Então,
essa mãe, essa mulher que consegue atar os ventos, que tem toda essa força, vai aparecer no conto O Jardim do Éden, né? Que aí vai ser a mãe dos ventos. O Paulo, inclusive, fez uma apresentação bem interessante, que ele também analisa essa mãe dos ventos, essa personagem, num dos contos da Madame Donois, né? No Madame Donois. O Anderson fala que que ouviu essa história, que leu essa história quando ele era criança. Será que não foi essa história, né? Como é que se chama, Paulo, do Paraíso? Como é que é o nome? O conto da Noir? Paulo não está aí. Então, tem um conto da Noir que aparece isso, né? Dirigindo-se para aquele lado, alcançou a boca da caverna, na parte do conto. Olhou para dentro dela e viu uma fogueira enorme, tão grande que daria para assar... É um príncipe lá perdido, né? Vocês leram o conto, depois vocês leem. Tão grande que daria para assar um veado inteiro nas suas chamas. E era exatamente isso que alguém estava fazendo naquele momento. Um belo cervo, com chifres em forma de galhos, estava enfiado num espeto. E quem o girava sobre as chamas era uma mulher alta e forte. Se não fosse pelo vestido que ela usava, disse-ia tratar-se de um homem. Pois vai ventar muito quando meus filhos chegarem, disse a mulher. Você está na caverna dos ventos. Sabem quem são meus filhos? São os 4 ventos do mundo. Então, essa relação, essa mãe dos ventos, essa que aparece, né, nos 2 contos ali, podemos fazer uma referência novamente à mitologia, como eu mostrei as imagens lá acima, né? Segundo a mitologia, como eu disse, há várias versões, né? Uma versão é que os ventos seriam Bóreas, o Zéfiro. Deixa eu pôr vocês aqui para cima. Opa! Bóreas, Zéfiro, Euro, Noto, né? São os filhos de Urano e Gaia. Que não existe exatamente uma mãe dos ventos. Você não vai encontrar na mitologia uma mãe dos ventos. Mas quando ela fala meus filhos são os ventos, né? Você vai concluir que ela é a mãe. Então, vamos pensar, né, que se os ventos, né, Gaia é a mãe de tudo, né, a mãe da Terra, Gaia é a própria Terra, então os ventos seriam os seus filhos. Mas podemos pensar também, segundo a mitologia, né, relatada aí por Hesíodo, seriam os filhos de Astreu e Els, né, seriam só o Zéfiro, o Bóreas e o Noto. Né? Então, tem essa reminiscência aí importante também, tá? Acabando e não acabando, que eu quero ainda mostrar os filminhos, eu queria terminar a apresentação. Olha, a apresentação foi, né? Não sei se eu corri muito, mas eu queria dar espaço para poder discutir. No final do livro, do prefácio da Nelly, ela diz o seguinte, falando do Anderson, né? É da poesia, palavra que vem do mistério da criação, que no século XIX, Anderson esperava a iluminação da verdade de seu tempo em mutação. Sem dúvida, ela não lhe respondeu, mas ele desde sempre soubera que a resposta estaria no sobrenatural, no mistério de Deus entranhado no homem e no universo. Daí o maravilhoso, que energiza todos os seres que habitam o seu universo mágico. Neste limiar do século XXI, esse texto de 2011, talvez você também, está se dirigindo aos leitores, né, e a todos nós, talvez você também seja interrogando, se esteja interrogando o nosso mundo em mutação. Como disse Mircea Eliade, há milênios vivemos descobrindo coisas que outros antes de nós já haviam descoberto. A vida é uma repetição ininterrupta de gestos inaugurados por outros antes de nós. Anderson está aí diante à sua espera.